falar hoje de uma coisa muito interessante que eu aprendi. E eu compartilhei há algum tempo no meu Instagram, mas eu achei muito útil trazer para cá também, porque tem algumas coisas a mais que eu observei nos últimos tempos, que é a necessidade que a gente tem de não ficar só acumulando informação, mas arrumar um jeito para que aquilo que a gente leu e achou útil e achou que de alguma forma iria agregar na nossa vida, se fixe de fato, que a gente coloque aquilo no nosso cérebro, de uma forma que a gente vá de fato usar e aquilo vai ser útil. E não só ficar acumulando essas informações e chegar no nível que se chama da obesidade mental. Foi um termo que eu ouvi e gostei muito, porque essa obesidade vai falar mental, vai falar justamente desse acúmulo de informações. A gente acaba estudando muito e lê às vezes muito e vê muita informação, principalmente quando a gente está inserido num contexto de rede social, que chega muito conteúdo pra gente e tem muita coisa acumulada no nosso cérebro, mas não necessariamente aquela informação que a gente adquiriu está se mostrando útil porque a gente não internalizou, a gente não teve tempo, aliás, para refletir sobre. E aí, esse princípio eu apliquei primeiro na minha vida devocional, né? É uma coisa que eu venho fazendo há algum tempo e está me ajudando demais. Que essa coisa é justamente escrever, mas vamos por partes. Eu falei no início que a gente tem a mania de ficar acumulando, né? Acumulando informações, acumulando conteúdo, sem necessariamente dar alguma utilidade para ele. Então a gente fica só armazenando. Ultimamente muito tem se falado sobre essa busca por uma revelação, né? No nosso ambiente cristão. Ah, vamos buscar uma revelação, ouvir algo novo do Senhor. Quando na verdade há essa confusão nas terminologias, né? A gente não precisa de uma revelação, porque a revelação já foi dada através da palavra. A palavra de Deus é a revelação, porque revelação é você saber de algo que estava antes oculto. Paulo diz, né, que agora esse mistério já nos foi revelado. As verdades que o Senhor nos revela através da palavra, elas possuem uma complexidade em sua maioria que num primeiro momento a gente não consegue absorver, e nem no segundo, nem no terceiro, a não ser que a gente conte com o auxílio do Espírito. É Ele quem nos ilumina, é Ele quem nos dá a capacidade de entender aquilo que foi revelado. Por que é que eu não gosto dessa coisa da revelação, da busca pela revelação? Na verdade, meu problema não é com a terminologia em si, né? Porque geralmente a pessoa que fala que é uma revelação da palavra, na verdade, ela está confundindo as terminologias, né? Como eu expliquei, iluminação, iluminação, revelação, revelação. Porque essa busca, ela esconde o anseio que nós temos por algo novo, pela novidade. E a gente pensa que o evangelho funciona assim, de que a gente precisa conhecer algo novo sobre o Senhor, de que a gente precisa descobrir algo totalmente inédito na palavra, quando na realidade a gente só precisa se acalmar e pedir para que o Senhor mostre aquilo que já estava ali o tempo todo, mas a gente, com a nossa pressa, com o nosso com a nossa agitação não viu. E aí surge um outro ponto. Como é que a gente quer que o Senhor nos mostre algo mais se aquilo que foi mostrado antes não fez diferença nenhuma na nossa vida? Porque o Senhor, ele nos fala algo, a gente está lendo a palavra e aí o Espírito nos confronta, nos mostra algo que a gente não viu para que aquilo nos sirva de edificação, de correção. E a gente ouviu e esqueceu. A gente ouviu, mas aí não colocou em prática justamente porque não teve esse esforço de meditar naquilo e absorver a verdade que foi falada, que foi de fato mostrada ali. E aí que entra o que eu aprendi, né? O que eu estou exercendo faz algum tempo, que é você escrever, né? Eu peguei um caderno desse normal, assim, qualquer caderno que você tenha, e aí a cada vez que você fizer esse devocional, você vai parar um tempo para anotar o versículo que você leu, o texto que você leu, e vai anotar. Sabe a meditação que você faria sem o processo da escrita, que você faz e pensa sobre o texto? Eu não estou falando do momento de estudo bíblico, porque o momento de estudo bíblico e devocional são coisas diferentes, mas eu estou falando do devocional onde você lê aquele texto, aquele trecho, e precisa
ruminar, né? Pensar sobre aquilo. E é muito fácil quando a gente está nesse processo de meditação e pensar que a gente se distrai, que a nossa mente viaja para outro lugar. E a escrita, ela vai impedir isso. Você vai estar ali focado e vai ser mais fácil para você terminar aquela tarefa. E mais, quando no futuro você precisar consultar aquilo ou você tiver alguma dúvida em relação àquele texto, ou se você quiser se relembrar, se você quiser relembrar, você pode simplesmente ler o que você escreveu. E tem o aspecto principal, que é justamente você conseguir absorver aquilo que o Espírito Santo está te falando. Então, essa busca da novidade é justamente porque a gente está perdendo o hoje, o agora, o que o Espírito está fazendo pra gente agora. Então, a gente esquece o que foi dito ontem, então a gente precisa de algo novo. Quando, na verdade, aquilo que foi dito, ele precisa ser exercido até o último dia da nossa vida. O mais fascinante sobre o Evangelho e sobre quem Deus é que existe a verdade que foi revelada. A gente tem, através da palavra, o conhecimento dos atributos do Senhor. Eu vou trazer um vídeo sobre isso, que foi um livro muito bacana que eu li. E aí a gente tem os atributos de Deus. Então, por exemplo, você tem que um atributo de Deus é o amor. Você sabe disso, porque foi revelado através da palavra. Agora, o quanto você sabe desse amor? Porque não é uma possibilidade para nós, enquanto seres humanos limitados, entender a profundidade e a grandeza desse ser de Deus. Então você tem um entendimento muito superficial daquele atributo revelado. O que acontece no dia a dia, à medida que eu vou conhecendo o Senhor, é que eu vou aprofundando o meu entendimento. Não que eu vá chegar num momento em que eu vou entender 100%, porque Deus, ele é ilimitado. Não vai ter como eu chegar à plenitude desse conhecimento. Então, é através desse exercício de busca e meditação e, de fato, valorizar aquilo que está sendo feito que vai te fazer estar imerso no Senhor, que vai te fazer conhecer mais dele. Então, o objetivo todo é esse, né? É quando você no devocional for ler um texto, não só leia, né? Porque é como se você, usando a comparação de Tiago, vai ser muito mais difícil você praticar o que você não entendeu. E quando você lê e não medita, a probabilidade de você realmente entender o que você leu é baixíssima. Então é como se você se colocasse diante do espelho, visse o seu reflexo, mas ao sair você se esquecesse. A gente precisa de fato ter esse esforço para se lembrar daquilo que a gente está fazendo, porque há algo muito precioso nisso. Às vezes a gente vai deixar passar um detalhe, mas ao meditar, ao colocar a nossa atenção calmamente ali, a gente vai realmente desfrutar daquele momento e de tudo que ele pode nos proporcionar, porque a recompensa é sempre essa, é você crescer em comunhão e entendimento de quem o Senhor é. Então, tenta essa ferramenta, né? Que isso vai te ajudar com certeza a meditar com mais qualidade, porque não é a leitura que te transforma, a leitura em si que vai causar algum efeito em você, mas é quando você medita, é quando você pensa sobre o que leu e como aquilo que você leu pode se aplicar na sua vida. O que é que você pode mudar em si a partir do que você leu? O que isso acrescenta, de fato, do que você já sabia. Esse é o vídeo, espero que tenha te abençoado e se você gostou, curta, comenta e compartilha, né? Por que não? Que Deus te abençoe e até a próxima.